falar sobre o tema da sociedade, cultura e meio ambiente. Isso faz parte do conjunto de aulas de SND, Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, em que eu trago esses temas para serem discutidos dentro da questão das relações entre sociedade, natureza e desenvolvimento. Sociedade, Cultura e Ambiente é o título de um artigo da revista Mundo e Vida, na realidade é a transcrição de uma palestra do professor Ignacy Sachs, que é um professor que tem muitas publicações. Ele é autor de um imenso acervo de trabalhos publicados em livros, artigos, antologias, né? Livros como Ecodesenvolvimento, Crescer Sem Destruir, né? Espaços, Tempos, Estratégias de Desenvolvimento, Estratégias de Transição para o Século XXI, Desenvolvimento e Meio Ambiente, uma série de livros sobre a correlação entre desenvolvimento e meio ambiente. Então, o professor Ignacy Sachs fala sobre propostas de integração entre a sociedade, a cultura e o meio ambiente. Então, ele começa esse texto falando do primeiro encontro ambiental histórico, né, a Conferência Internacional de Estocolmo, em 1972. Né. Estocolmo foi desafiadora porque, dentro do contexto da disciplinaridade, né, da especialização, a gente começou a perceber e entender o interesse da sociedade, das ciências sociais, e esse interesse em incorporar a dimensão ambiental dentro da discussão social. Né? Então, a discussão social, que estava muito atrelada ao desenvolvimento econômico capitalista, ela incorporou a dimensão, a importante dimensão da questão ambiental, né? Que é reflexo, que é uma consequência desse desenvolvimento econômico capitalista. Né? Então, a importância de lidar com temas que antes as ciências sociais não tratavam. Né? Em que se pesem lá no primeiro encontro ambiental, a gente apresentou uma série de resoluções, né, de acordos, né, e muitas profissões de fé, ou seja, muitas promessas, né, e muitas vezes com poucos resultados práticos. Né? Então, apesar de tanta discussão, a gente continuou na trilha de um crescimento social excludente, né? E ecologicamente impactante, né? Com poucas exceções. Né? De qualquer maneira, houve uma amplificação, uma ampliação da conscientização da opinião pública sobre a discussão ambiental. Isso é importante registrar. Né? Então, obviamente, não seria uma coisa, não é porque teve a primeira discussão que os problemas seriam solucionados. Então, a partir de um início, né, houve uma maior conscientização da opinião pública geral, né, e isso foi se desdobrando ao longo do tempo com novas ações. É importante falar também o que o autor coloca, que Estocolmo começou com um posicionamento muito radical. Né? Então, a gente tinha duas grandes polaridades. A gente tinha uma polaridade, um grupo que pensava no apocalipse, ou seja, se a gente continuar o crescimento econômico da forma que ele está, a gente vai morrer porque a gente vai ter o esgotamento dos recursos naturais, ou nós vamos ficar vivendo um mar de poluição. Então, esse era um cenário muito apocalíptico de que deveria parar o crescimento econômico
para a gente continuar mantendo a vida, né? Isso dentro dos países que já passaram pelo processo de industrialização. E a gente tinha um outro extremo, né, chamado Growth Maniacs, que eram o crescimento a todo custo. E eu trago aqui uma frase que é colocada lá no texto, que é bastante interessante, que ele fala, que um governante brasileiro fala que, um exemplo desse crescimento a todo custo, que o Brasil é suficientemente grande para abrigar todas as empresas poluidoras do mundo. E quando chegar ao nível de renda per capita do Japão, vai haver tempo de sobra para preocupar-se com o meio ambiente. Então, isso mostra mesmo a falta de preocupação desse outro grupo em relação à dimensão ambiental, né? Querendo trazer empresas com alta capacidade poluidora, né? E pouco por conta do crescimento econômico, né? E muito pouco consciente do impacto que essa industrialização poderia trazer para a sociedade que ainda não era industrializada, né? Então, a pequena rasa consciência do impacto poluidor dessas empresas, né? E aí, uma ganância também em relação a ganho econômico, né? E depois, né, uma idealização de que o ganho econômico resolveria o problema ambiental, né? Primeiro precisa ganhar economicamente para depois resolver os problemas que são decorrentes desse crescimento econômico industrial. E de lá para cá, né, tirando esse radicalismo que aconteceu no Estocolmo, a gente tem o desenvolvimento e o amadurecimento, né, de um posicionamento mais moderado, né, de um posicionamento nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, então é importante relembrar como a gente progrediu na tomada de consciência sobre essa problemática ambiental, né? E a relação da problemática ambiental com o problema social, né? Então a gente evoluiu muito em termos de ideias menos radicais, né? A gente vê um horizonte também possível de ser realizado, que não seja esse extremismo dos dois lados aí. Então, uma grande questão a se considerar, que foi falada pelo Ignacy Sachs, é primeiramente, a gente não pode pensar numa luta contra a pobreza, contra a desigualdade social, sem levar em consideração a dimensão ambiental, né? Por outro lado, né, não haverá luta bem sucedida se ela não for ligada a uma política de progresso social. Não haverá uma luta ambiental bem sucedida se ela não for organicamente ligada a uma política de progresso social. Então, a gente tem que integrar a dimensão da redução da pobreza junto com a questão ambiental, né? Incorporando a dimensão ambiental nesse processo, né? Porque a gente tem experiência de redução da pobreza, mas não necessariamente essa redução da pobreza ela implicou em melhoria das condições ambientais. Então tem que haver um esforço, né, para você integrar a dimensão da redução da pobreza associada à dimensão ambiental, né? As duas coisas têm que estar atreladas. Então, os aspectos importantes em relação ao social. Promulgar, né, os bem-estares todos, né, que todas as sociedades, que todas as pessoas consigam desfrutar de uma condição boa de vida, né, justiça social, né,
solidariedade, né, em vez de individualismo, solidariedade, né, crescer economicamente, incorporando grupos sociais, né, crescer distribuindo, não crescer concentrando, né. Ambiental, crescer sem comprometer o futuro, né, através de práticas que são predatórias, né? Então, a gente tem um exemplo dos países industrializados, né, que são mencionados muito pelo Eric Hobsbawm, que fala sobre a era dos extremos, em que a gente houve um bem-estar de todos, houve uma incorporação da sociedade, né? Houve pleno emprego, né? Mas esse pleno emprego teve custos ambientais elevados, né? Então, esse crescimento, um aprendizado para uma sociedade que ainda não se desenvolveu, tem que ser pautado num postulado ético com o futuro, com as gerações futuras que vão desfrutar dessa sociedade, né? Então, é a solidariedade no presente e no futuro, né? Solidariedade no presente que vai refletir numa solidariedade no futuro. Uma mudança no ambiente corporativo e na mentalidade, né, de um ambiente corporativo que pensa que a eficiência econômica está associada apenas a um nível de rentabilidade da empresa. Essa eficiência econômica também deve ser analisada, avaliada num nível mais amplo, macro, onde são identificadas as externalidades, né, o que vai para fora da produção econômica, né, sociais e ecológicas. Então, deve ser eficiente economicamente aquilo que, do ponto de vista de uma sociedade inteira, né, constitui uma utilização racional dos recursos, uma utilização cautelosa dos recursos, né? Então, mudar essa visão de que não é só a rentabilidade econômica individual, e sim uma eficiência do ponto de vista social, de onde a empresa está inserida. Então, isso também deve ser incorporado como um fator de eficiência econômica. Outro ponto colocado pelo autor, bastante pertinente, são as experiências de desenvolver para conservar e não conservar para desenvolver, né? Então, sair de uma perspectiva conservacionista, né, em que você separa a natureza do desenvolvimento, e ir para uma perspectiva mais desenvolvimentista, incorporando a dimensão ambiental. A gente presta muita atenção, então, na conservação da biodiversidade, mas a gente não presta atenção na diversidade cultural, né? Então, a diversidade cultural, que está atrelada aos povos que estão ligados à floresta, essa diversidade cultural ela tem que ser melhor aproveitada, né? Ela está ligada a uma riqueza de formas de aproveitamento dos recursos naturais que as culturas humanas criaram ao longo dos séculos, né? Mecanismos adaptativos, né, entre sociedades e a natureza. E esses mecanismos adaptativos podem ser melhor estudados, melhores conhecidos e utilizados, né, em estratégias de desenvolver para conservar. Então, a cultura é uma mediadora entre a sociedade e a natureza, né? A cultura é o conhecimento do meio ambiente onde a gente vive, né? Onde as pessoas vivem, né? E é importante a gente conhecer outros conhecimentos que não só o científico, né? Identificar práticas, misturar práticas científicas com saberes práticos, né? Nossa sociedade, todas as sociedades, né, se desenvolveram de uma forma conjunta com a natureza. Né? Nós escrevemos uma história para responder perguntas que nos são colocadas. Né? Nós escrevemos uma história
para atender um objetivo, né? E se for para nós pensarmos numa história de desenvolver, né, para conservar, a gente quer saber hoje como em diferentes partes do mundo as pessoas vivem em ambientes naturais, né, e como nasceram as culturas desses lugares, como eles souberam aproveitar potencialidades desse meio, né? E como eles enfrentam dificuldades impostas, né? Então é importante a gente conhecer a diversidade de culturas de diversos lugares que têm histórias parecidas, né? Então, programas de países semelhantes, com a mesma história, né, podem ser frutíferos para compartilhar a forma como grupos sociais aproveitaram recursos renováveis da floresta. E com isso a gente pode encontrar uma pluralidade de soluções extremamente interessantes para ajudar a gente a compor um modelo de desenvolvimento sustentável. Então aqui está um exemplo, né? A gente tem uma prática de extração de açaí aqui na Amazônia. Né? Eu trouxe um exemplo para ilustrar, né? E o açaí é plantado está dentro da floresta, né? É uma prática agroflorestal, ele está incorporado na floresta, né? Então essas práticas agroflorestais, de manejo agroflorestal, né, que incorporam culturas que são consociadas com outras culturas, né? E que você tem a extração do açaí, né? Depois você pode beneficiar e vender, né? Grupos sociais que habitualmente estão acostumados a fazer isso. Então, são essas soluções, né, de grupos e de populações que fazem isso já há muito tempo, que devem ser incorporadas no modelo de desenvolvimento sustentável. Então, um outro aspecto colocado pelo Ignacy Sachs é a cultura como um conjunto de valores, dos usos, das instituições, né? Então, o estilo de vida, ele marca muito, né? Cada sociedade tem um estilo de vida, né, que vai marcar as trajetórias, né? Então, as diferenças culturais, os valores, o peso do passado, né? De como essas sociedades se desenvolveram, né? Do passado até o presente, né? São trajetórias que marcam as pessoas. Tudo influencia para que existam nos países e em regiões estilos de vida completamente diferentes. Essa variável estilo de vida ela é muito importante, né? Porque ela vai determinar a demanda, né? O consumo de recursos naturais, né? Então, um estilo de vida americano ele é bem diferente de um estilo de vida de uma sociedade africana, né? Então, essa variável estilo de vida ela é muito importante para entender o impacto que cada sociedade produz na natureza. Então, aqui um exemplo, a gente tem um exemplo então muito claro, né? Eu trouxe isso de um site, está colocado aí no site. A gente tem os países do sul compõem 60% da população mundial, né, que hoje em dia são 7,8 bilhões de pessoas, e a gente tem 16% de pessoas residentes em países do norte, países desenvolvidos. E a gente tem a China aí fazendo esse meio de campo, né? Saindo de uma economia mais do sul e se assemelhando mais a um padrão de economia do norte. Então, desses 66% da população, aí tem um comparativo com o produto interno bruto, então 16% da população mundial, comparado com o PIB,
né? A produção interna bruta mundial desses países do norte, então 16% da população produz 63,3% da riqueza, né, mundial. Né? E os países do sul, né, que compõem 66%, produzem 19%, 20% da produção mundial. Então a gente vê, se você comparar então a população, uma população pequena produzindo muita riqueza e o impacto, né, dessas sociedades, dessa pequena quantidade de pessoas, de 16% da população, na natureza, né, na emissão dos gases carbônicos, na poluição industrial. Né? Então, você tem uma desigualdade de distribuição entre os países ricos e os países pobres relacionado ao estilo de vida desses países. Se a gente generalizar o estilo de vida dos países do norte ao restante do mundo, a gente não vai conseguir ter um planeta só para suportar esse estilo de vida. Né? Então, se esse modelo imitativo, né, vai gerar uma divisão, né, em que uma pequena parte compartilha dos recursos econômicos e ambientais e a maioria não compartilha. Né? Então, a gente tem que repensar os estilos de vida dos países do norte, né? E também inventar novos modelos, né, que tenham um baixo impacto ambiental. Né? Um outro aspecto e o último aspecto evidenciado pelo Ignacy Sachs foi o problema da geração de emprego. Né? Você produz riqueza, mas você não inclui a sociedade nessa riqueza. Né? Então a riqueza fica concentrada para os mais ricos e você tem um desemprego em massa dos trabalhadores. Isso é um problema sério, né, que foi apontado pelo autor, né, e muito pertinente. Então você tem que produzir riqueza e gerar emprego, né, e ter um impacto mínimo no ambiente. São esses três aspectos importantes a serem considerados. Então, quais são as variáveis de harmonização entre os aspectos sociais, econômicos e ecológicos? Né? Então, a harmonização, qual é o ponto, né, em comum que vai trazer os aspectos sociais, ecológicos e econômicos? Né? A tecnologia ela faz esse ponto de intersecção que ela incorpora fatores econômicos, ecológicos e sociais. Né? Então, a gente tem a tecnologia como uma promessa. Né? A gente tem a tecnologia como um campo vasto para aproveitar uma melhor oferta dos recursos, não? O potencial dos recursos, né? Em uma base ecologicamente sustentável, e a partir de uma base social geradora de empregos. Né? Então, o aproveitamento, né, especialmente dos países que têm floresta, né, que têm muitos recursos naturais, né, que tem vamos dizer, um interesse no desenvolvimento de tecnologia agrícola, né, e florestal, a gente tem um aproveitamento extraordinário de um potencial de recursos renováveis em bases sustentáveis em diversas áreas. Né? A área da agricultura, né? Produção de biodiesel, de biomassa, né? A partir da biodiversidade, né? Utilizando biotecnologia. Né? Então, o autor, em um outro texto dele, ele fala sobre um paradigma da biodiversidade, da biotecnologia e da biomassa, né, que podem ser aproveitados. Irrigação, piscicultura, medicina,
entre outras áreas que podem ser aproveitadas a partir dos recursos naturais renováveis, né? E você cria uma perspectiva diferente de industrialização, né? Não uma industrialização à lá países desenvolvidos, e uma industrialização industrial do trópico, né? Explorando as suas potencialidades. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma cisterna, né? Em Santa Catarina houve uma crise hídrica muito grande, os animais não conseguiram, eles não conseguiram dar água para os animais, foi um problema muito sério que foi vivenciado no sul do país, né? E com isso eles aprenderam, né? Eles criaram cisternas, né? E armazenaram água para eles não viverem mais essa escassez, né? Por meio também de políticas públicas que incentivaram a construção de reservatórios de armazenamento de água para que eles não ficassem à mercê de uma escassez hídrica, né? E esse processo foi bem sucedido, né? Então é a questão da tecnologia, né, associada e vamos dizer, e prevenindo, né, se precavendo de uma crise de água, né? Então a gente tem essa potencialidade, né, de um país que pode criar uma novidade a partir das diferentes situações que são enfrentadas no campo. Então, além de que nós temos também inúmeras possibilidades de inovação no campo, né? Então a gente tem nossa base atual é o petróleo, né? E quando o petróleo acabar, né? Então a gente tem que investir em química verde, né? A gente tem que produzir outras fontes de energia que venham da nossa biomassa, né? Que é renovável, que você consegue plantar novamente, produzir, sem isso acabar, né? E unir isso com formas de inclusão social, gerar empregos, né? Gerar autoempregos, né? Que as famílias rurais passem a ganhar um meio de vida a partir dessas inovações e dessas oportunidades no campo. Então, para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar num projeto nacional de geração de emprego. Então, a questão ambiental, ela passa também por um projeto de geração de emprego e de autoemprego, né? Então, a gente tem um país com uma grande reserva de terras, né? Com uma grande potencialidade em relação à utilização de várias culturas agrícolas, né? A gente tem muita gente que trabalha no meio rural, né? E essas pessoas não estão sendo aproveitadas, né? Essas pessoas estão indo para a cidade, né? Então, a gente está adotando uma modernização conservadora que a agricultura no campo é uma agricultura sem homens, né? Então, a agricultura poderia ser uma agricultura inclusiva, geradora de empregos, geradora de autoempregos, de famílias, né? Fazendo a sua produção rural, né? E também associando o rural não ao antigo, não ao arcaico, mas o rural ao moderno, né? Utilizando ciência e tecnologia, né? Agregando valor, agricultura, agroindústria, serviços, né? Indústrias descentralizadas, tudo isso gerando uma movimentação, né? E uma diversificação das inúmeras potencialidades do meio rural. Então você tem que partir de uma ideia de que você não tem que produzir só riqueza no país, né? Se essa riqueza for produzida no país e a maioria não desfrutar dela, né, ou essa riqueza vai ser redistribuída com migalhas, essa riqueza não é boa.
A ideia é produzir riqueza e que essa riqueza inclua as pessoas. Ela tem que ser ponto-chave, ponto inicial e não ponto final. Ela tem que trazer, ela tem que ser pensada a partir de uma política de distribuição, né, e não de concentração. A gente tem um país com inúmeras tecnologias, né, mas elas não estão a serviço dos pequenos produtores, né, porque tem que ter incentivo, né, política, né, científica, educacional, créditos, né, mercado, incentivo de mercados, de distribuição de terras, né, para que a gente consiga fazer um projeto nacional de geração de emprego e de alto emprego. Então, finalizando o texto do Ignacy Sachs, a única maneira de construir esse projeto, né, de construir essa interdisciplinaridade, né, com a contribuição de diversas experiências e áreas de conhecimento, é trabalhando junto ao redor de problemas que são definidos a partir de uma visão do todo, né, e não uma visão da parte. Com essa visão holística, você consegue construir uma série de soluções conjuntas, né, no qual cientistas naturais e sociais trabalhem junto, né, em favor do alcance de caminhos sábios para o aproveitamento dos recursos da natureza, respeitando toda a sua diversidade. Muito obrigada.